Eu sei que, assim, ainda a Juliana tá com dificuldade, não mora mais com eles, mas às vezes pede dinheiro ainda emprestado para as pessoas para poder dar conta das coisas que tem. Depois eles fizeram uma reunião no restaurante, foram todos os filhos, menos ela. Né? Ela rompeu com eles, assim, não fala mais com o Renato, nem com ninguém ali. Quanto ao Renato, tinha já dito, né, que a informação que eu tenho é que ele não tá bem. Mas eu tinha até falado da saúde dele, da possível questão de saúde dele. E aí logo depois teve aquela rebatida lá das pessoas querendo falar que não, que tava tudo certo. A entrevista fake no Vilela e a entrevista fake na Folha, né, cara? De fato, sim. O Renato Aragão foi recentemente homenageado lá na Calçada da Fama da Globo. Aí eu fiquei sabendo que o Dedé ficou chateado por não ter sido convidado pra ir nessa homenagem ao Renato. Tinha que ser chateado por não ter uma estrela lá, porque ele merece essa estrela, sim. Entendeu? Então, às vezes, eu vejo que ele se contenta com pouco. Ele não tem que estar lá pra, tipo, aplaudir o Renato. Ele tem que estar lá pra ser aplaudido. À medida que faz só com o Renato, apaga os outros três. Sim. O Renato só tem essa estrela porque tem aqui, cara, essa foto aqui maravilhosa, tem Zacarias, tem Mussum e tem Dedé Santana, né? Nesse corte do Picardia e Caos, Rafael Spaca fala sobre como a Globo tentou apagar Dedé Santana, não lhe rendendo as merecidas homenagens, enquanto trata Renato Aragão como um semideus, e sobre a filha que Renato Aragão tenta esconder do público e a relação dela com o eterno Didi Mocó e Lilian Aragão. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Eu falei, espera um pouco porque eu tô pra lançar um livro chamado Espião que Mamava. Histórias e bastidores de uma produção esquecida dos Trapalhões. O que é isso, até a capinha do livro aí, só pra galera dar uma olhada? É uma série, foi a primeira vez que a Globo... Isso é de 78, tá, essa série. Foi a primeira e única vez que a TV Globo gravou, dentro do programa dos Trapalhões, uma série com eles. Então é uma série que eles fizeram várias locações, Foz do Iguaçu, Curitiba... Itu, interior de São Paulo, Espírito Santo, Manaus, eu acho que mais uma cidade, não vou lembrar agora. Mas o grande mistério disso é o seguinte, só quem viu naquela época, naqueles 8 domingos, foram 8 domingos que foram exibidos, viu. Porque a Globo nunca mais reexibiu isso. Você não consegue... Se você for lá na Globo, por exemplo, quer fazer um documentário sobre qualquer personagem lá da Globo, você consegue acessar o acervo e visualizar o acervo de determinado artista, programa, etc e tal. Esse, eles não deixam nem visualizar. Então é uma série que eu falo que é meio que maldita, né, por esse aspecto, por nunca ter sido reexibida, podendo ser vista de novo, né? E o mais interessante disso tudo é que se você fizer a edição, juntar esses 8 episódios dessa série, vira o primeiro longa deles 4 juntos. Seria o longa deles com os 4 juntos. Isso é uma coisa assim, rara, seria uma coisa espetacular. Né? É uma paródia do 007, né? O Espião que Me Amava. Eles sempre faziam essas paródias nessa época. O primeiro filme deles juntos foi esse? Ou seria esse. O que eu falo é o seguinte, se tivesse um cuidado, um zelo pelo acervo dos caras... Porque o nome é ruim, né? O nome é horroroso. Mas o que acontece? Não tem essa conotação... Sim. Os vilões, eles andam com uma chupeta gigante, assim, sabe? E vão atrás dos 4. É uma paródia, uma brincadeira com 007, né? E se tivesse um zelo, um cuidado com o acervo, com a memória dos Trapalhões, cara, como daria pra fazer com Beatles? Já fizeram várias vezes, Chaves, enfim. Pegar esses 8 episódios que foram exibidos, né? Cara, e montar e transformar isso num longa. Seria o primeiro longa dos 4 juntos. Né? É uma superprodução da Globo, com a Embratur, que financiou a viagem deles para essas regiões que eu te falei. Também não era comum eles viajarem desse jeito, né? Pra gravar. E nem fazer série, né? Por isso que tem uma série de coisas. Aí você fala, mas como que você conseguiu fazer um livro de uma coisa que você não assistiu, né? Porque, de fato, eu não assisti. Chat de PT, né? Eu nasci em 80, essa série foi exibida em 78. O que acontece é que um colega falou, tem um aquário aqui, um antiquário aqui em São Paulo, que tem um álbum de fotos dos Trapalhões raro. Eu falei, cara, como assim, né? E aí ele foi lá, eu falei, é perto da sua casa? É. Vai lá e tira uma foto do que é isso, né? E o cara não tava deixando muito, mas ele folhou lá e tal e tirou pelo menos a primeira foto, assim, né, desse álbum. Eu falei, cara, isso aqui é... Eu tentei localizar, falei, isso aqui não é de nenhum filme que eles fizeram e não é de nenhum programa. Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto essas fotos. E eram eles em Itu, ali na praça, sabe, aquela
sei se você já foi lá em Itu. Sim. Na A praça dos Praça negócios gigantes lá. Matriz e tal. E tinha lá eles tipo, tomando um suco com uma jarra gigante, com canudo. Tinha acho que ele chupando sorvete, aquele sorvete grandão. E tinha uma foto, cara, magnífica do Mussum fumando um charuto gigante, assim. Da hora. Daí eu falei, pô, isso aqui... Isso é... Porque você tenta fazer a ligação. Deixa eu ver se eu vi em algum filme. E não tinha, né? Porque tem... E é uma mistura, né, da SWAT, porque os Trapalhões sempre se inspiraram na SWAT, aquele seriado americano e tal. Tanto é que eles fizeram vários quadros da SWAT depois na televisão. E aí fui investigar e descobri que é dessa série. Falei, cara, vamos comprar isso, né? Essas fotos, essas fotografias e lançar um livro sobre uma série que nem eu e nem ele tinha assistido. Então eu convidei algumas pessoas para especular sobre o filme. Então, por exemplo, tem uma jornalista chamada Veridiana Sganzella, que ela escreve um texto sobre o filme, do 007, e faz uma analogia sobre o espião que mamava. Então ela conta um pouco do filme e conta um pouco do espião. Enfim, tem um cara que falou sobre o marketing. O Benício fez alguma coisa com eles. Tem um cara que escreve sobre o Benício. Tem um que escreve sobre o Adriano Stewart, que foi o diretor dessa série. O Baiaco, que é o dublê do Renato Aragão, é o único que a gente conseguiu... ele e o Dedé. O Baiaco escreve um texto falando dessa série e o Dedé dá um depoimento dizendo que nem ele se lembrava dessa série, mas fala muito do Adriano Stewart. Então a gente tenta recontar essa história e talvez lançando esse livro, enfim, a Globo, o Globoplay, se sinta estimulada a reexibir isso ou explicar por que nunca foi reexibido e por que não pode ser visualizado. Aqui, essa aqui é a foto deles em Itu, tá vendo? Foi uma das primeiras fotos que eu vi, ó. Eles com canudo aqui nesse jarro, ó, tá vendo? Isso é em Itu. Então eles fizeram uma série de coisas ali. E o legal dessa série é que, por exemplo, esses quadrinhos foram inspirados nessa série da SWAT e tal. É uma série bem limitada que eles fizeram. Né? Depois lançaram cadernos escolares inspirados nessa os história. anos 80 e anos 90 são uma delícia. Então tem, por exemplo, Marcelo Sampaio fala sobre o marketing já envolvido ali na trajetória dos Trapalhões. Cara, tem colaboração de um monte de gente, inclusive do Caixa Aragão, que fala sobre que é filho do Renato Aragão, que fala sobre a trilha, a importância da trilha sonora nos filmes dos Trapalhões. Ele que fez várias trilhas, trabalhou em várias trilhas nos filmes dos Trapalhões. Cara, mas assim, você teve a participação de muita gente. Como é que você chegou nessa galera pra... Porque, por exemplo, tem o Dedé que tava, né, que é um pouco complexo falar, o filho do Renato, você pesquisa isso ou você conseguiu falar com as pessoas? O que eu faço, cara? Eu falo assim, o que me ajudou muito, né, porque tava fazendo lá o meu mestrado no ISPM, então a gente tava fazendo um mestrado sobre comunicação. E eu lembro que, quando eu tava fazendo, eu era conhecido lá por ser o cara dos Trapalhões, sabe? Era uma coisa meio... Não consigo entender por quê. Inusitada, sabe? Não consigo entender por quê. Porque eu sempre falava dos Trapalhões, e camisa dos Trapalhões lá, então eu fiquei conhecido. E muita gente lá na turma, eu gosto dos Trapalhões, e era gente muito capacitada mesmo, né? Falei, cara, eu vou chamar uma parte dessa galera para escrever um capítulo do livro. Outros, por já conhecer outros trabalhos, tal, né? Tem o Diogo Munhoz, que para mim ele e o Rafael Luz. Rafael Luz é o cara que é de Porto Alegre, é um dos caras que mais entende de Trapalhões, cara. Incrível, assim, a memória dele. O cara me ajudou demais nesse livro. O Diogo Munhoz é outro especialista em Trapalhões. Eu sou conhecido porque lanço o livro, tô com o documentário, mas esses dois caras sabem muito mais, por exemplo, do que eu sobre Trapalhões. Se você falar de uma data, qualquer coisa, esses caras sabem falar. Então você vai juntando, tipo, gente diferente e tal, que pode contribuir em cada área, né? E aí eu montei um time com acho que mais de 10 colaboradores, assim, pra ajudar. O Elmo Francaforte, que é de televisão. Teve gente que foi falar com as pessoas, foi procurar. Por exemplo, o Guto Graça Mello escreveu um texto que é a quarta orelha da... Ele não fez isso, mas ele trabalhou com os Trapalhões, então ele conta um pouco da história dele com os Trapalhões. No caso do Dedé, eu não tenho acesso a ele, mas a gente pediu, né, para uma pessoa que tem acesso a ele, se ele poderia dar um depoimento pro livro. Então ele deu um depoimento maravilhoso pro Pô, que legal, livro, sabe? Legal. Contando Dedé isso.
cara. Ele é incrível, ele é A gente incrível. precisa... Tava comentando, eu não sei se a gente falou da outra vez, se foi antes ou depois, daquele especial de 60 anos que teve da Globo, Sim. que ele apareceu, né? Mas não foi... Ele não recebeu o tamanho do mérito que ele teria que ter em vida ainda, né, cara? Porque, tipo, é um cara que ele tem que ser reconhecido, cara. Mas você sabe que eu vejo isso assim nos dois lados, tá? Do caso do Dedé. Primeiro, de fato, personagem assim como ele, né? Como Escada, até hoje, até na televisão, não é muito reconhecido nem valorizado. Mas eu vejo, cara, que ele tem uma postura ainda muito subserviente, sabe? No sentido de ter na cabeça dele essa questão dele ser um Escada eterno. Eu falo isso porque, assim, se ele se posicionasse mais, né, colocando isso, falar, cara, eu faço parte desses 60 anos e tal, eu tenho certeza, porque, assim, quem é muito bonzinho só se ferra na vida, cara. Ele é um cara muito bonzinho. Então as pessoas pisam e fazem o que bem entender com ele, sabe? Isso em televisão, no circo, em uma série de coisas. Confio muito nessa questão do bom coração dele, de fato ele tem, né? Mas se ele fosse um cara que se posicionasse, eu tenho certeza que as pessoas iam repensar como que agem com ele. Eu vou te dar um exemplo, cara. Isso, assim, o Renato Aragão foi recentemente homenageado lá na Calçada da Fama da Globo. Aí eu fiquei sabendo que o Dedé ficou chateado por não ter sido convidado para ir nessa homenagem ao Renato. Mas olha a cabeça dele, ele não tem que ficar chateado por ter sido convidado, ele tinha que ficar chateado por não ter uma estrela lá, porque ele merece essa estrela, entendeu? Então, às vezes, eu vejo que ele se contenta com pouco, sabe? Ele não tem que estar lá para, tipo, aplaudir o Renato, ele tem que estar lá para ser aplaudido, né? Então, ele tem que ter essa estrela. Eu cobrei isso, né, da Globo, quando eu fiz a postagem lá falando disso, falei, legal, parabéns, homenageou o Renato, entre que é outras justa, que é estrelas. justíssima pra ele também, pelo tanto que ele Mas, contribuiu assim, pra emissora e pra à medida que negócio. faz só com o Renato, apaga os outros três. Sim. Né? Então, assim, o Renato só tem essa estrela porque tem aqui, cara, essa foto aqui maravilhosa, tem Zacarias, tem Mussum e tem Dedé Santana, né? Então, ele tem que se colocar isso como um protagonista, com importância. Falar, não, eu faço parte. E até fazer um vídeo, falar, eu quero a minha estrela também, eu quero ter aqui o meu espaço nessa calçada da fama. E não ficar triste porque não pude ir na cerimônia em homenagem ao Renato. Ele merece muito mais, mas muito mais, né? Sim. Falando dessa calçada da fama aí, o Renato tava meio perrenguinho, né, nessa premiação aí. Óbvio, tá com 90 anos, né? Fez 90 anos agora. Mas é muito doido, até diferente. Pô, o Dedé tá trabalhando em circo quase todo dia em circo e tal, e tá inteiro, né? Óbvio, um cara de 88, 80, acho que tá com 89. Ele tem Dedé. um ano a menos que É 89, o Renato. né? Acho que é isso, que ele fez também ele vai logo fazer depois. 90 no ano que vem. Cara, pô, o Dedé tá, tipo, tá animado ainda, sabe? Sim. Não tá mais dando aquela Lúcido. sentadinha pulando, que também não dá, mas ele tá forte, cara. Tá lúcido, trocando ideia, trabalhando tá todo se apresentando dia. em circo, tá fazendo mil coisas, cara. Você acompanha o Instagram do Dedé, assim, de segunda a segunda. Ele não para. Ele viajando, ele Não gravando para. comercial, ele fazendo uma série de coisas. Ele tem uma vitalidade incrível, né? Quanto ao Renato, eu tinha já dito, né, que a informação que eu tenho é que ele não tá bem, né? E, de fato, nesse vídeo você vê lá a Laura Cardoso e a Natália Timber chegando de cadeiras de rodas, mas as duas conversando, assim, uma conversa muito... Laura Cardoso maravilhosa. Com uma fluência incrível. Laura E Cardoso você vê o vídeo com outros, assim, todo mundo conversando e tal, e o Renato aéreo, sabe? E às vezes com um olhar muito fixo. E foi ajudado, né, pela filha e por acho que uma assessora lá da Globo para chegar ao lugar. Então você vê que, assim, pelas imagens que a gente tem, né, que ele de fato não tá bem. Tem toda a questão da idade, de uma série de coisas. O que eu, assim, lamento de verdade, né? Você viu, essa semana a gente recebeu a notícia da demência do Milton Nascimento, né, pelo filho. Eu acho que não tem nada demais de falar que a pessoa está passando, até como uma corrente positiva, sabe? Até de por solidariedade em relação... Esconder as coisas, eu acho uma coisa tão... E o Milton, tão inclusive, por ruim. isso que ele falou... Que ninguém tava entendendo por que ele tava fazendo a última turnê dele. Foi, Tava todo lá mundo atrás. questionando, mas por quê? Mas Tava por quê? tão bem, Porque né? realmente parecia estar bem, mas só ele sabia o que tava acontecendo, né? E de às vezes perdendo uma letra, e de às vezes não conseguindo... Então, cara, o cara falou, não, beleza, tal. Aí agora se sentiu à vontade, divulgou, tudo certo. Mas por que será que eles tentam ainda
pra manter narrativa, qual que é a diferença Eu de também, falar? assim, de fato, tem várias coisas que envolvem os Trapalhões que eu não entendo, assim, né? Por que não falar? Eu já falei isso várias vezes também. Por que não falar, por exemplo, que o Zacarias era bissexual e esconder até hoje isso? Eu digo isso, esconder os vivos, né? Renato Aragão e Dedé Santana. Por que eles não falam isso, né? Parece que tem uma cápsula protetora em volta da história, tudo. E se você conta essas coisas, você humaniza, você cria empatia, né? Sabe? Um elo entre eles e o público muito bonito e muito positivo. Como né? se o público ainda fosse criança, né? Como Todo mundo cresceu. Você viu o que aconteceu assim de novo, com o Milton Nascimento, cara, a reação positiva e de gente dando força, porque é um momento difícil de fato, né? A vida ela é cruel, né, cara? Ainda mais quando chegar a idade, a gente nunca sabe o que vai acontecer, às vezes nem antes de uma determinada idade, cara. Quantas pessoas aí, bem antes, já pegaram uma doença grave, uma série de coisas, e contam e atravessam isso juntos com os fãs, né? A gente respeita a posição deles, mas eu acho triste, né? Ainda mais quando você expõe, porque de fato ele está lá na cerimônia, né? Então você expõe a pessoa ali, a gente observa e olha e as pessoas repercutem, né? E ficam especulando o que está acontecendo. Você tinha até falado da saúde dele, da possível questão de saúde dele, e aí logo depois teve aquela rebatida lá das pessoas querendo falar que não, que estava tudo certo. A entrevista fake no Vilela e Tô falando nada, hein? Não tô falando nada. E a entrevista fake na Folha, né, cara? De fato. Sim. De fato. Essa menina falando no Vilela é uma das coisas que, meu Deus, eu não consigo entender, realmente. Eu não consigo entender, cara. Ali virou. Sabe que ali podia ser um estudo, assim, sabe, de gerenciamento do caos, porque. Obrigado por utilizar meu nome. Porque, assim, o que eles tiveram o trabalho de administrar os comentários ali, cara. Não, e assim, apagando. Mas não deu. Você olha a live lá depois, tem um monte de coisa escrita, cara. Mas assim, a autoestima de falar, não, eu vou resolver, eu vou falar e vai ficar tudo bem. Cara, como se acreditasse nessa narrativa de que a filha dele, indo para já esse caso, da Juliana lá, que é motorista de Uber, como se alguém acreditasse que a pessoa é motorista de Uber por vontade própria. Porque gosta de dirigir. Entendeu? Gosta de dirigir, vai pegar um carro da hora, vai pra estrada, pô. Pelo amor de Deus. Pega um motorhome, vai para os Estados Unidos, né? Sim. Como o filho do Milton Nascimento fez com o Milton Nascimento antes do anúncio, né? Da demência. Fui curtir o pai, fui curtir dirigir. Assim, a gente sabe, respeita, né, a profissão de Uber, mas a gente sabe que isso é o último caso, cara, de gente que está desesperada, né? E eu sei que, assim, ainda a Juliana tá com dificuldade, né? Não mora mais com eles, mas às vezes pede dinheiro ainda emprestado para as pessoas para poder dar conta das coisas que tem. Na época que a gente falou disso, ela tava morando lá com ele ainda? Na época que eu falei a primeira vez, saiu, né? Só coincidências. E nunca mais voltou. Aí eles usaram aquela foto antiga dela com eles, né? Mas depois eles fizeram uma reunião no restaurante, foram todos os filhos menos ela, né? Ela rompeu com eles, assim, não fala mais com o Renato, nem com ninguém ali. O negócio do dinheiro, tipo, ela pede pra amigos, etc, ou pra família? Pra amigos, ela rompeu com os caras. Não consegue falar. Naquela época tentaram falar com ela, tal, ela quer o dinheiro dela lá do apartamento, tá lutando por isso, né? E engraçado que a Lilian fala para algumas pessoas que tá quebrada, sabe? Que tá sendo roubada, que eles estão com pouco dinheiro, tudo. Cara, assim, de fato, é uma loucura. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.